Olha, depois de muito, mas muito se especular, se organizar e articular, enfim, o encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva finalmente aconteceu e parece que as coisas agora podem até caminhar um pouco melhor e distensionar as relações entre os dois países. Será? Ainda muitas interrogações no ar, mas o fato é que o americano elogiou o brasileiro e disse que he's very vigorous, muito vigoroso. Eu proponho que a gente já aqui acione de cara o nosso repórter Luca Bassani, diretamente da Alemanha, com todos os detalhes desse encontro que parece ter sido bem produtivo, né? Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. No mínimo foi uma conversa amistosa, mas de fato, né, Luca, alguma definição nenhuma ainda que a gente possa medir. Mas será que de fato há um caminho para um possível acordo se desenhando mais claramente? Qual é a sua visão e a sua avaliação? Bom dia. Uma aproximação importante entre Estados Unidos e Brasil, Marinho. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show nesta nova semana. O presidente Lula, na sua visita à Malásia, conseguiu por alguns minutos um encontro pessoal com o presidente Donald Trump, não só o presidente Lula, mas o chanceler Mauro Vieira, também estava presente Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Entre tantos assuntos, o presidente Lula disse que o principal é tentar reduzir a alíquota de 50% que foi imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros no famoso tarifaço distribuído para vários países, mas que tem o Brasil um dos maiores taxados. Além disso, ele disse que também as sanções aplicadas a políticos, a juízes brasileiros, como a Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, isso com certeza também foi assunto, mas que por enquanto é apenas uma aproximação. O objetivo foi criar esse ambiente mais amistoso para que nas próximas semanas possam encaminhar novas conversas. De acordo com o presidente Lula e também com o chanceler Mauro Vieira, o objetivo é que se faça uma conversa rápida e decisões praticamente imediatas durante as próximas semanas, e que, se depender dele e de Trump, um acordo com certeza sairá. De acordo também com aqueles que fizeram parte deste encontro depois das portas fechadas, o presidente Donald Trump quis saber como foi o período do presidente Lula na prisão e também elogiou a sua trajetória política, disse que é uma trajetória bastante respeitável e que é um homem de muito vigor para quem está prestes a completar 80 anos, lembrando que o presidente Lula esta semana completa 80 anos. Inclusive, a respeito disso, nós separamos um trecho da fala do presidente Lula que sintetiza este encontro. Vamos acompanhar. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. Então é importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Não são pouco tempo, são 2 séculos de reunião diplomática, sabe, muitas vezes vantajosas para os dois países, muitas vezes perigosa para o Brasil, como em 1964. Mas tudo isso a gente deixa de lado, porque o que interessa numa mesa de negociação é o futuro. Exatamente, seguindo essas falas, que a equipe econômica do presidente Lula pretende se reunir o quanto antes com a equipe econômica de Donald Trump e também diplomática para tentar resolver essas questões. Muitos dizem que estariam escalados para fazer a continuação dessas conversas, tanto o chanceler Mauro Vieira, que esteve presente em um encontro bilateral com Marco Rubio na semana passada, como também na Malásia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o ministro da Indústria, Comércios e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esses 3 seriam aqueles mais competentes para seguir adiante com toda essa problemática do tarifácio. O presidente Lula também se colocou à disposição para fazer a mediação do conflito que se estende entre Estados Unidos e Venezuela, já que também tem boa relação com Nicolás Maduro, algo que parece ser deixado para depois do retorno de Donald Trump aos Estados Unidos. O presidente norte-americano segue em viagem pela Ásia, chegou agora há pouco em Tóquio, onde se encontrou com o imperador Hirohito e vai se encontrar com a recém-impossada premier Sanae Takaichi, que também tem um tarifaço para negociar com o presidente norte-americano. O grande evento desta semana, Marinho, na agenda do presidente norte-americano, é o seu primeiro encontro pessoal com Xi Jinping na Coreia do Sul,
também para decidir o super tarifaço aí, que pode ser ampliado para a China a partir de 1º de novembro com mais 100%, ou seja, levando a 157%. Tudo indica que essas são as prioridades por hora do presidente Trump e, por isso, as questões relacionadas ao Brasil serão, então, encaminhadas pela sua equipe econômica, pelo seu braço diplomático e também por ele quando retornar aos Estados Unidos da América a partir do final desta semana. Nós, como sempre, ficaremos de olho quais serão essas movimentações e se, de fato, será possível encontrar um meio termo ou um caminho que seja um pouco menos ruim, se podemos assim dizer, para o Brasil após 50% de tarifaço aplicado no começo deste ano. Esse é o sempre competente Luca Bassani. Feita a correção aqui, né, Luca? Você está em Braga, em Portugal, com esse dedo aí. Claro, baita participação, como sempre. Está em Braga, né? A cidade dos arcebispos, a Roma portuguesa, diretamente do norte português. Também conhecido para os íntimos como Bragazil, dada a comunidade abundante de brasileiros em Braga, não é isso? Parece nome de farmácia, mas não. É a bela cidade de Braga. Obrigado, meu querido, pela presença e as informações. É isso aí, Bassani em Bragazil. Vamos em frente aqui, então, acionando a bancada. Pelo seguinte, Jess Peixoto, mas muita coisa para a gente dissecar e desconstruir. Qual foi o seu principal destaque nesse encontro tão aguardado? Claro que, além das falas em si, é uma questão que tem um simbolismo muito carregado, desde a linguagem corporal, pequenas mudanças ali do gestual e, propriamente, as falas que foram emitidas por ambos, né? Qual foi o seu principal destaque? A postura do presidente Lula, que parecia estar na sala de casa como um dominante não dominado. A gente precisa, o André falou aqui sobre a linguagem corporal, ver alguns analistas avaliando a postura de Lula durante ali a reunião, aquelas pernas cruzadas, o olhar. Então, a lógica de se parecer muito confortável com essa conversa. E aqui a gente precisa ver isso como de fato é, né? Um presente de aniversário antecipado a ele, que vai aí tão próximo dos seus 80 anos. Porque impressiona bastante o reconhecimento de Trump, de Lula, como um perseguido, como uma história. Então, assim, Trump carrega isso da perseguição, porque ele alega ter vivido isso dentro dos Estados Unidos, assim que sai do poder, e Lula conseguiu capturar uma perspectiva que ele viveu isso, falou sobre os 580 dias que ficou preso. Trump, pelo que dizem, ficou bem impressionado e acabou sendo capturado também por esse sentimento, elogiou, foi uma postagem na própria perfil oficial da Casa Branca. Então, assim, a realidade é que se puxou uma atenção muito grande ao presidente do Brasil e parece que a química deu um bom resultado. Agora, o que eu vi da direita nas redes sociais no último dia é uma tentativa de minimizar ou fingir que isso não aconteceu ou criar uma narrativa de um grande plano surreal, de uma jogada inimaginável que ninguém está vendo dentro desse invisível sonho ficcional. Mas, na prática, Lula sai maior do que entrou e agora com uma plataforma clara para sua campanha em 2026. O Brasil soberano. E, claro, foi a cúpula da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, onde tudo isso se deu, na capital da Malásia, né, Kuala Lumpur. E até na coletiva final, é importante ressaltar aqui, né, David Tassi, como o presidente Lula quis focar tão somente na perspectiva de os avanços serem baseados tão somente na química entre os dois mandatários, entre os dois chefes de Estado e apostar nessa troca entre ambos, ao mesmo tempo onde ele reconheceu que é natural que haja discordâncias dos inferiores a eles, né, dos subordinados. Por mais que possa haver essa bateção de cabeça por baixo deles, ele está apostando nessa troca no topo. Você acha que é uma estratégia que tende a funcionar? Acredito que sim, até porque eles trataram também sobre temas sensíveis, né, como, por exemplo, a lei que foi imposta ao Alexandre de Moraes. E o próprio Trump, um dos jornalistas, perguntou a ele, e o Bolsonaro? Ele disse, não te interessa, ou seja, ele não quer falar sobre esse assunto. Não é da sua conta. Nesse momento, não é da sua conta, né? Você que traduz muito bem. Não, mas é por aí, não, exatamente. Tipo assim, não quero falar sobre isso, né? Revelador. Antes disso, ele precedeu com vários elogios, inclusive ao Bolsonaro. Gostava dele, tinha também, enfim... Era um homem que lutou muito pelo seu país e tal, isso foi também revelador. Mas ele evitou, né? Eu acho que isso é uma sinalização também de que, olha, as tratativas são quanto ao tarifaço e a maneira como eu quero dialogar com o Brasil. E o chefe do Estado é o presidente Lula. Então eu quero falar aqui sobre as questões relativas ao país, não sobre a lei imposta ao Alexandre de Moraes, aos ministros também na corte que sofreram com as sanções do presidente americano. O
que restou no momento mano a mano, cara a cara, apenas um sorriso de deboche, um pouco constrangido até do presidente Lula, né, Mano Ferreira? Agora, na coletiva de encerramento, que a gente até mostrou um trecho aqui, o próprio Lula quis fazer pouco caso do Jair Bolsonaro e disse que uma conversa de 15 minutos, ao vivo, uma próxima conversa, ele deixa lá claro que Jair Bolsonaro foi alguém irrelevante, que é página do passado, que já é um fato ultrapassado. O que você acha disso? O que eu acho impressionante, Marinho, é como nas nossas análises até aqui, e elas estão precisas e corretas, o que chama a atenção são as personalidades e as figuras pessoais envolvidas nessa negociação e não, de fato, as pautas que podem interessar a ambos os países. É porque o ponteiro não mudou muito até o momento. Exato, a tarifa continua valendo. As sanções contra ministros do Supremo também estão em vigor. Ou seja, a gente vê um símbolo do nosso tempo, né? Como, no fim das contas, nós estamos diante de uma política do espetáculo. Tem aí duas personalidades extremamente vaidosas, extremamente egocêntricas até, projetando as suas personalidades na pauta internacional, colocando-as em primeiro plano em detrimento do que, de fato, é a substância a ser negociada. Disso, ninguém sabe, ninguém viu. Qual que vai ser, de fato, os termos de um possível acordo entre Brasil e Estados Unidos? Isso tudo fica em segundo plano diante dos choques de personalidade e, inclusive, aí, do que seria o retrato da personalidade de Jair Bolsonaro, que é retratado por Trump como um cara que é um sujeito que lutou, um cara que eu acho que é um cara correto, e o Brasil e os interesses dos Estados Unidos. Isso é muito curioso como fica em segundo plano, mas, na minha avaliação, não esteve em segundo plano ou de forma irrelevante para levar a este encontro. Porque não podemos esquecer, os consumidores americanos têm sentido o efeito do suco de laranja mais caro, da carne mais cara, e isso tudo faz parte do cenário que levou a uma mudança de disposição de espírito do presidente Trump para, de fato, ter um diálogo como estamos tendo entre Estados Unidos e Brasil. Trump, né, o eterno showman, enfim, sorriu para as câmeras, ofereceu o aperto de mão, a foto já entra para a posteridade, né, Gesualdo? Mas, de fato, o que o Mano falou é irretocável. É um dado objetivo da realidade, nenhum avanço ainda muito concreto, e diversas, inúmeras interrogações ainda pairando no ar. Sua expectativa olhando adiante, até tomando talvez o Canadá, que aí sim um vizinho geográfico continental como base, que o próprio Trump chegou a fazer acenos, afagos, ensaiou um possível acordo com o Mark Carney, primeiro-ministro da esquerda canadense, mas acabou indo por água abaixo e sendo completamente infrutífero, mesmo após esses afagos e carícias verbais e no ar, nada na prática. Pelo contrário, a relação comercial dos dois entre Estados Unidos e Canadá só agravou, só piorou, só degringolou. O que você acha? A própria China também, né? A própria China também, bem lembrado. Marcado reunião, inclusive, né? Em relação ao Canadá, deixa muito claro como o Trump ele é vaidoso mesmo, como disse o Mano, né? Foi uma questão pessoal, uma crítica que fizeram a ele, e ele sobrepõe questões pessoais a questões de Estado. Em relação à conversa que ele teve com Lula, eu, de fato, imaginava que haveria uma maior animosidade. Mas as coisas caminharam bem e é fato. 2 pontos sensíveis não foram colocados na mesa e parece que não farão parte dessas negociações. O primeiro deles, Jair Bolsonaro. E o segundo, a regulação das Big Techs. Parece que ficou claro que o Lula não tem ingerência nessa regulação, isso precisa do Congresso e, portanto, não faz parte das negociações nesse momento. Acredito que as coisas caminham para uma negociação positiva entre os dois países, para que os dois presidentes possam cantar vitória, e é fundamental para os dois do tamanho do seu ego. As tarifas tendem a cair a médio e a curto prazo, e os Estados Unidos terão algum benefício econômico com isso, certamente. E a gente segue adiante aqui para agregar ainda mais nessa discussão, trazendo para a conversa, após essa conversa entre os líderes de ambos os países, que, claro, pode acabar rendendo um acordo e também movimentar todo o cenário político, geopolítico da nossa região e também o cenário geoeconômico mundo afora. Proponho que a gente convide agora para a nossa roda de conversa aqui no Morning Show o Pedro Costa Júnior, ele que é doutor em ciência política pela USP e professor de Relações Internacionais e Geopolítica. Tudo bem, doutor Pedro? Obrigado demais pela presença. Primeiro, qual é o significado político, diplomático desse encontro e também a disposição que o presidente Lula demonstrou, pelo menos na questão comercial, tarifária e principalmente no combate ao narcotráfico, em se propor a ser uma espécie de mediador ou intermediador
na questão venezuelana. Você acha que isso foi só uma bravata ou você acha que os americanos viram isso com bons olhos? Bom dia. Bom dia, Marinho. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi um momento positivo, né? Digamos assim, um encontro positivo para a diplomacia brasileira, um encontro positivo para o governo, um encontro positivo para o Brasil, essa aproximação, né? Do ponto de vista do Brasil, as duas principais questões que foram colocadas na mesa foi, em primeiro lugar, como ordem de prioridade, a questão das sanções, né? Ou das tarifas, né? E com efeito de sanção, uma vez que são tarifas de 50%, as maiores que os Estados Unidos colocaram no mundo. Foi exatamente sobre o Brasil. Brasil e Índia, respectivamente, têm tarifas de 50%. Então, essa é a grande prioridade que o Brasil levou na mesa e, ao que parece, né, enfim, pela própria declaração, tanto do Trump, presidente do Lula, do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, é que isso vai ter um desdobramento positivo. E, segundo o próprio Trump, isso vai ter um encaminhamento rápido. Ou seja, essas tarifas tendem a ser renegociadas e tendem a ser renegociadas de uma maneira rápida e eficaz. Então, nesse sentido, foi um golaço aí da diplomacia brasileira. O segundo ponto que foi discutido do ponto de vista do Brasil é a questão da lei Magnitsky. Essa tem um outro aspecto, passa por uma outra pasta, não é propriamente os negociadores econômicos, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, mas é o secretário de Estado, o Marco Rubio, que fica a cargo. Essa talvez ande num outro diapasão das negociações. Sim. E tem questões sensíveis, dentre elas a que você coloca muito bem, que é a questão da Venezuela. A questão venezuelana ela é muito sensível porque, obviamente, não interessa a ninguém um conflito na Venezuela, uma guerra ou uma invasão, qualquer coisa desse tipo, porque isso desestabilizaria a região economicamente e, óbvio, né, crises migratórias, o Brasil seria diretamente afetado, não só o Brasil, a região toda, e o Brasil é uma liderança na América do Sul, é um estado pendular, digamos assim. O Truman já dizia, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Nós somos metade da população, metade do território, mais da metade do PIB, mais da metade da economia da América do Sul. Nós temos o papel de uma liderança estabilizadora na América do Sul. Então, não nos interessa, e não interessa nenhum país da região, uma intervenção americana ou de quem quer que seja, ou chinesa, ou russa, aqui na região. E desde que, digamos, o chavismo ascendeu na Venezuela, lá em 99, o Chávez ganha a primeira eleição, mas nos anos 2000 isso se torna mais patente, e já na doutrina Bush, lá atrás, houve diversas investidas nesse sentido. Enfim, golpes de Estado, tentativas de golpe, de lá e de cá, e o presidente Lula no governo 1 e 2, junto com o Celso Amorim, que hoje é seu assessor especial para a presidência, naquele período de Lula 1 e 2, era seu ministro de Relações Exteriores, o seu chanceler, o Brasil atuou como uma espécie de colchão de amortecimento dessas investidas aqui na região, na Venezuela. Então, ali se criou, por exemplo, né, o Brasil chegou a criar os países, o grupo de países amigos da Venezuela. Então, quando as coisas ficavam muito incidentes, digamos, havia exageros de lado a lado, Chávez exagerava do lado de cá, Bush exagerava do lado de lá, o presidente Lula e esses amigos da Venezuela eram mediadores, né? Se atuavam como mediadores para trazer estabilidade, para não deixar a região desestabilizar, né? E, nesse momento, o presidente Lula sugere a mesma coisa. Sugere em Lula 3, né, diante dessa, digamos, ofensiva do governo Trump sobre a Venezuela, segundo ele, né, autorização que a CIA faça. Ele, Trump, disse isso, a CIA está autorizada a fazer operações em território venezuelano. Então, nesse sentido, seria importante que haja sempre um terceiro, um mediador, um diplomata que possa fazer essa mediação. Com certeza. Para o presidente americano Donald Trump, me parece ser uma questão estratégica, né, de trazer a América do Sul, principalmente o Brasil, para esse eixo de estabilidade, de segurança hemisférica e também não recuar um centímetro sequer no combate ao narcotráfico, ao crime organizado. Já caiu mal entre alguns líderes republicanos nos Estados Unidos, setores do Itamaraty, inclusive a oposição brasileira na figura do Sóstenes Cavalcante, pintando como um erro monumental se propor logo Lula, que tem um histórico, enfim, um rastro
colossal de declarações relativizando ditaduras, passando pano para ditaduras, discursos anti-americanos, uma política externa hostil aos Estados Unidos, pelo menos no tom, na questão retórica, né? Enfim, a ver se isso vai colar ou se vai ser apenas uma bravata. Mas boa análise só para a gente começar o papo aqui, complementando com o Mano Ferreira. Vamos lá. Bom dia, professor. Numa negociação entre personalidades políticas tão peculiares como Lula e Trump, há necessidade de ter um desfecho com uma vitória para ambos os lados é ainda maior do que costuma ser em qualquer negociação, né? Qualquer negociação tem desfecho quando os lados entendem que estão ganhando com aquela negociação. No caso brasileiro, é muito evidente que uma grande vitória para o presidente Lula seria a revogação das tarifas impostas sobre o Brasil. Mas o que seria uma vitória numa negociação como essa para Trump? Quais seriam os termos de uma negociação que, encerrando-se as tarifas do lado brasileiro, o que é que seria a vitória para o lado americano? Olha, do ponto de vista dos Estados Unidos, se os interesses do Brasil são renegociar o tarifaço, as tarifas em termos de 50% e revogar a Magnistic sobre setores do judiciário do Brasil, os interesses dos Estados Unidos no Brasil e que passaram pela pauta são amplos também. E eu vou centralizar em dois aqui, né? Primeiro, certamente, o que o Washington entende, isso está nos documentos da política externa americana, e eu vou usar os termos deles, né, da invasão chinesa na América do Sul, na América Latina como um todo. E nós sabemos que, enfim, desde a doutrina Monroe, os Estados Unidos olham para a América Latina, América para os americanos, né? Ou como disse o Pete Hegseth, secretário de guerra dos Estados Unidos, outrora secretário de defesa, passou a ser secretário de guerra um dia depois daquele desfile militar de comemoração dos 80 anos da China na vitória sobre o Japão. Veio essa nomenclatura, né, esse batismo de secretário de guerra. O Pete Hegseth tem uma declaração muito forte com relação à América Latina, e ele disse, né, o seguinte, eu vou abrir aspas para ele disse, ipsis literis, nós precisamos reconquistar o nosso quintal, se referindo à América Latina, e diga-se, não é uma política trumpista, é uma política bipartidária, é uma política republicana, é uma política democrata. O próprio Biden, naquelas declarações desastrosas dele, havia dito, quando presidente, eu passei a vida inteira ouvindo na universidade que a América Latina era o nosso quintal. Quero dizer que não, quero dizer que é o nosso pátio, é o nosso gramado, seria a tradução do que disse o Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, quando ele diz, o Hegseth diz, precisamos reconquistar o nosso quintal, é reconquistar com relação a quê? Ou, mais precisamente, com relação a quem? Com relação à entrada da China. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo. Desde 2009, a China é o nosso principal parceiro comercial. E não é que há uma concorrência com relação aos Estados Unidos, que historicamente ocuparam isso nas últimas 5 décadas, digamos, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, os Estados Unidos se consolidaram como principal parceiro comercial do Brasil. É que desde 2009, quando a China passou o Brasil, se a gente pega o gráfico, a boca do jacaré só aumenta, só cresce. A distância entre China e Estados Unidos, com relação às relações comerciais com o Brasil, se tornam abismais. Na verdade, a China vai ocupando o espaço que um dia foi dos Estados Unidos. Sim. E isso não serve só para o Brasil, serve para a maioria dos países da América Latina, na qual vários estão, inclusive, nas chamadas novas rotas da seda, na qual o Brasil não pertence, não entrou nas novas rotas da seda. Mas essa relação da China, como ilustrada aqui no Brasil, vale para o Chile, vale para a Colômbia, vale para o Peru, aonde foi feito agora o Porto de Xangai, que é um porto estratégico, onde a saída do comércio com o Pacífico é feita direto, e as rotas da seda vão integrando a América Latina para fazer essa negociação direto pelo Porto de Xangai, esse porto no Peru, que já está funcionando a pleno vapor. Então, tudo isso incomoda, obviamente, os Estados Unidos na sua zona de influência direta. É natural que seja assim. Também não é uma idiosincrasia dos Estados Unidos. Isso é o jogo das grandes potências. A China não quer ninguém se metendo no Mar do Sul da China ou em Taiwan. Isso está claro como o sol do meio-dia, como é claro também, como o sol do meio-dia, que a Rússia
não aceita ninguém interferindo naquilo que eles consideram a sua zona de influência direta, na Europa Oriental, na Ucrânia, na Geórgia, na Bielorrússia. As grandes potências funcionam assim. Então, os Estados Unidos querem recuperar com relação à China, e o Brasil é o único país do chamado, digamos, desse quintal, enfim, da América para os americanos, da doutrina Monroe, da América Latina, que está nos BRICS. E mais do que isso, é um dos países fundadores dos BRICS, quando ainda era BRIC. Não existia nem o S lá de África do Sul, né, que foi incorporado depois. Era só Brasil, Índia, Rússia e China. Professor. Não, por acaso, os países mais tarifados do mundo. A Rússia não há mais como tarifar porque ela já foi excluída do SWIFT. Eu concluo aqui. E a China, as tarifas foram as maiores declaradas, mas teve que voltar atrás, porque Xi Jinping responde na mesma altura. A China é a segunda economia do mundo. E depois vem Brasil e Índia. Então, obviamente, há uma pressão para que a China possa se afastar da região, se afastar do Brasil, e, obviamente, com relação aos BRICS. Esse é um ponto sensível para os Estados Unidos, não é o único, mas é um ponto importante. Baita papo aqui enriquecedor com o professor Pedro. A gente segue aqui com você, professor. Não sem antes fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. A gente segue aqui explorando aqui, partindo para a pergunta final. Vou pedir para o professor doutor Gesualdo Júnior fazer a pergunta final. O Mano Ferreira tem um complemento, a gente ouve o professor partindo para a conclusão desse papo aqui no Morning Show. Vamos lá. Professor, bom dia. Professor, há pouco o senhor falava a respeito daquele grupo que se formou para tentar melhorar a relação entre o Bush e o antigo presidente da Venezuela, o Hugo Chávez. Pois bem, mas o momento era outro, né? O momento era outro. Nós tínhamos os Kirchner no poder, o Brasil reconhecia aquele governo como sendo um governo legítimo. Hoje, até esse momento, o Brasil não reconhece a eleição do Maduro, a Javier Milei, a própria Bolívia deixou de ser um perfil de esquerda, e a Colômbia, que ainda que seja um perfil de esquerda, tem constantes atritos com a Venezuela. Não é chegado o momento de todos trabalharem por uma transição de poder na Venezuela? E se você permite aqui, professor, um complemento do Mano Ferreira em relação à sua resposta anterior. Seria como que a influência relativa da China poderia diminuir? Porque parece fora de horizonte uma diminuição das relações comerciais entre Brasil e China, né? Concluindo, professor Pedro, a sua pergunta aqui, a sua resposta, melhor dizendo, final, já partindo para a conclusão. Vamos lá. Bom, o mundo era outro, concordando com o Gesualdo, mas o problema estrutural é o mesmo, né? Qual é a grande questão na Venezuela? Não tem nenhuma ilusão com relação a isso, a questão é o petróleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E uma abundância de petróleo, ela pode ser uma bênção, ela pode ser uma maldição, pode ser os dois ao mesmo tempo. Vamos pensar que a região onde tem mais petróleo do mundo, não o país é a Venezuela, mas a região onde se tem mais petróleo do mundo, que é o Oriente Médio, não por acaso é a região mais bélica do mundo, é a região onde estão o núcleo das guerras permanentes do sistema internacional. É justamente nessa região dos chamados petrodólares. E a Venezuela, como a maior reserva de petróleo do mundo, ela atrai interesses poderosos, e desde a ascensão do chavismo ao poder, que começa com o Hugo Chávez em 99 e continua com Maduro, você tem um problema do ponto de vista dos Estados Unidos, nessa sua área de influência, nisso que eles chamam de quintal, aqui na América Latina, que você tem governos de oposição, e aí num país geoestratégico, geopolítico, que tem a questão do petróleo. Então, veja, essa questão de democracia, direitos humanos, narcotráfico, eu sou um especialista em política externa americana, se a gente olhar isso convém aos interesses dos Estados Unidos. Claro que isso é importante para nós. Claro. Não tenho tanta certeza se isso é importante para o Departamento de Estado, para o Deep State americano, que tem boas relações com a Arábia Saudita, onde eles não criam problemas com democracia, com direitos humanos, com assassinatos de jornalistas, enfim, ou com o Catar também, onde também não se fala de troca de regime change, como se tem falado na Venezuela agora, ou com o Catar, com os Emirados Árabes, porque são aliados. Quando são aliados dos Estados Unidos, não há essa questão de democracia, de direitos humanos, enfim, guerra às drogas, enfim, não é esse tipo de questão. Agora, quando não são aliados, não é que eles são rivais ou qualquer coisa desse tipo, são o eixo do mal. É a nomenclatura da doutrina Bush. Eixo do mal, estados párias, estados bandidos, estados que apoiam o terror. O Irã é assim, a Venezuela é assim, foi colocada nesse eixo. Então se trata, sem nenhuma ilusão, de se apropriar
do petróleo. Não estou aqui nem endossando, nem recriminando o que acontece na Venezuela, o governo venezuelano, o regime, como queira. Isso, do meu ponto de vista, como, digamos, um soberanista, é um problema dos venezuelanos. Não? Agora, com relação à China, que é uma questão muito... Eu vou agregar mais um elemento que é muito importante, mano, que é a questão que certamente... Ainda respondendo aquela pergunta sua, que é uma pergunta que, enfim, desperta muitos elementos, que certamente é interesse dos Estados Unidos, que passa pela questão da China e está nessas negociações com o Brasil. É a questão das terras raras. É a questão das terras raras e dos minerais críticos. Veja, quando os Estados Unidos colocaram o tarifaço sobre a China, Xi Jinping respondeu exatamente condicionando o acesso de terras raras, de minerais críticos dos Estados Unidos às terras raras chinesas. Ora, a China é a maior reserva de terras raras do mundo. Eles detêm cerca de 48% das terras raras do mundo. Os Estados Unidos detêm apenas 2%. E eu fecho aqui, o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Nós temos quase 1/4 das terras raras do mundo, 23%. E as terras raras... Exatamente, as terras raras é a geopolítica do século XXI. Ela está nas guerras e ela está na economia. Então, a partir do momento que os Estados Unidos são privados das terras raras que vêm da China, eles vão olhar para novos mercados. Eles estão em várias negociações pressionando por terras raras. Não é diferente aqui no Brasil, isso certamente está nos cálculos de Washington. É isso aí, esse foi o professor Pedro Costa Júnior, agradecendo demais aqui essa análise, enriqueceu, agregou e muito, como sempre, portas abertas aqui no Morning Show. Obrigado. Obrigado, abraço. Seguimos em frente.